Dando a continuação sobre o vídeo de ontem, dessa polarização, dessa Babilônia desvairada entre a luta entre a esquerda e a direita e o socialismo versus o capitalismo. São dois sistemas econômicos e sociais. E vamos agora para a segunda parte desse debate. Você que nos acompanhou ontem deve estar querendo saber mais. Então, vamos lá. Pois é, nessa segunda parte, existem muitos outros temas que devem ser abordados aqui. E vocês fiquem ligados, ok? Vamos lá, continuando. Um segundo, tocar o vídeo aqui. Sem as custas da exploração da maioria. A liberdade que tanto exalta é uma ilusão para quem nasce pobre e não tem como competir em pé de igualdade. Prefere correr o risco de competir? Pergunte isso a quem vive com salário mínimo e enfrenta preços abusivos por saúde e moradia. Isso nós vimos ontem, né? Então vamos chegar à segunda parte. No capitalismo, os ricos não só governam pelas sombras. Eles compram leis, influenciam governos e se blindam de qualquer... Adiantar um pouquinho. Para a autonomia do indivíduo. Sem o direito de possuir e controlar bens, seja uma casa, um negócio ou suas economias, a liberdade individual é apenas uma ilusão. A propriedade privada permite que cada pessoa construa seu próprio futuro, decida como investir seu tempo e recursos e tenha algo para deixar como legado para as próximas gerações. É o que possibilita a criação de riqueza e oportunidades reais, sem depender do Estado para garantir seu sustento. Agora imagine viver em um sistema onde você não pode decidir o que fazer com o fruto do seu trabalho, onde não há liberdade para investir ou criar algo próprio. A centralização dos meios de produção nas mãos do Estado significa que sua capacidade de gerar riqueza é limitada por decisões burocráticas e controles que sufocam a iniciativa individual. Você não é dono do que produz, e seu esforço é redistribuído segundo critérios definidos por aqueles no poder. A propriedade privada é exatamente o que aprisiona a maioria das pessoas. No capitalismo, poucos controlam grande parte da riqueza, e a promessa de que todos podem prosperar é uma mentira conveniente. Pequenos negócios são esmagados por corporações gigantes, e a maioria é forçada a vender sua força de trabalho em empregos mal pagos, sem perspectiva real de ascensão. A propriedade privada se torna, assim, um privilégio de poucos, e não uma ferramenta de liberdade. No socialismo, você mantém a propriedade pessoal, como sua casa, suas economias e seus bens. Se isso fosse verdade, não teríamos aqueles problemas, né, do movimento sem terra, invadindo a terra dos outros, né, e tomando. Então, se você mantém isso que ele acabou de falar aí, então o movimento sem terra, que é um movimento que se diz socialista, mas na verdade é comunista, né? Então, respeita a propriedade. Ele falou aqui que respeita. Você vai vendo só as contradições. A gente vai, aos poucos, vai desmascarando. Vamos lá. Socializados são os meios de produção, para que ninguém seja explorado. A riqueza é redistribuída de forma justa, permitindo que todos tenham acesso às oportunidades, sem depender da boa vontade de uma elite econômica. De forma justa, né? Nossa, quanta justiça tem com o povo sofrido, né? Os mais pobres no Brasil. Não é controle estatal sufocante, mas sim o fim da exploração e a criação de uma economia onde o fruto do trabalho retorna diretamente para quem o produz, garantindo liberdade real e igualdade de condições. A propriedade dos meios de produção no socialismo não elimina a exploração, só troca o explorador. Agora é o Estado que controla tudo, e o indivíduo perde qualquer autonomia sobre seu trabalho. No papel, parece justo, mas na prática, quem decide o que é justo é sempre uma pequena elite burocrática, criando... É o que eu sempre digo. Nova classe privilegiada que não responde a ninguém. Veja o exemplo das cooperativas forçadas na União Soviética. Agricultores perderam suas terras e foram obrigados a produzir para o Estado, resultando em fome e colapso econômico. A promessa de igualdade vira estagnação, porque sem incentivos, ninguém se esforça além do necessário.
No capitalismo, a concorrência força melhorias e abre espaço para novos negócios. No socialismo, o poder se concentra nas mãos de quem promete redistribuir, mas na prática só acumula controle. Você fala de incentivos, mas e os trabalhadores explorados por corporações? Onde está o incentivo quando alguém trabalha 12 horas por um salário que mal paga o aluguel? O capitalismo força milhões a se contentarem com o mínimo para manter um ciclo de lucro para poucos. Inovação não é privilégio do mercado. Ela floresce quando há segurança para criar, sem o medo de perder tudo. Sob o socialismo, a riqueza é compartilhada e o desenvolvimento beneficia todos, não apenas uma elite econômica. Citar a União Soviética é conveniente, mas essa foi uma distorção autoritária. Não. Ah, riqueza compartilhada? Aonde você viu isso? Em Cuba? Coreia do Norte? Venezuela? Brasil? Tá doido? Reflexo do verdadeiro socialismo democrático. No capitalismo, temos bilionários que compram eleições, financiam políticas e moldam governos a seu favor, sem prestar contas a ninguém. No socialismo que defendo, com participação direta do povo, não há espaço para monopólios nem para a exploração. Apenas um sistema que prioriza a vida e a dignidade sobre o lucro. O capitalismo não é perfeito, mas oferece algo que o socialismo nunca conseguiu: a liberdade de tentar, crescer e mudar de vida. Se um emprego não satisfaz, há espaço para buscar melhores opções, criar um negócio ou inovar. No socialismo, o que você chama de compartilhamento de riqueza é, na prática, controle absoluto. Quem garante que essa participação popular não se torne outra forma de opressão, como tantas vezes vimos? A realidade é que a concentração de poder no Estado é tão perigosa quanto nas mãos de bilionários. Mas, ao menos, no capitalismo, há concorrência e alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não sobra ninguém para recorrer. Você fala de alternativas no capitalismo, mas que alternativas reais têm os trabalhadores que vivem de salário mínimo, enquanto bilionários controlam mercados inteiros? A competição que você defende só funciona para quem já está no topo. E quando o capitalismo falha, como nas crises de 2008 ou 2020, quem é salvo? Os bancos e as grandes corporações, enquanto milhões perdem empregos e moradias. No socialismo, não é o Estado centralizado que controla, mas o povo que decide, democraticamente, como os recursos são distribuídos. No papel, o socialismo soa como uma solução perfeita, uma sociedade justa onde todos decidem coletivamente. Mas na prática, a natureza humana transforma essa utopia em autoritarismo. Quem controla a distribuição de recursos inevitavelmente busca mais poder, e o que era para ser participação popular se torna uma concentração perigosa nas mãos de poucos. A história está cheia de exemplos onde essa tentativa de igualdade gerou regimes opressivos e burocráticos. No capitalismo, por mais que existam problemas e desigualdades, há espaço para confronto, inovação e mudança. Novas ideias emergem porque não há um sistema único controlando tudo. Quando o mercado falha, surgem novas alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não há escapatória. Você está preso a um sistema que decide tudo por você. Você fala da natureza humana como desculpa para justificar desigualdade, mas o que o capitalismo faz é institucionalizar essa busca por poder e lucro. Quem disse que bilionários e corporações, controlando mercados e governos, são menos autoritários que qualquer regime? No capitalismo, quando o mercado falha, são sempre os mais pobres que pagam o preço, enquanto bancos e corporações são resgatados com dinheiro público. E essa suposta liberdade de inovar, ela só existe para quem tem capital para arriscar. A maioria fica presa em dívidas e empregos precarizados, sem alternativa real. Se a concentração de poder é perigosa, por que aceitá-la nas mãos de uma elite econômica que governa pela exploração e pelo interesse próprio? Bilionários e corporações não têm poder absoluto. Eles competem entre si e dependem do mercado para sobreviver. A qualquer momento, uma ideia nova pode derrubar um gigante, como o Uber fez com os táxis tradicionais ou a Netflix com a Blockbuster. Já no socialismo, o poder é monopolizado pelo Estado, e quando o governo erra, não há alternativas nem concorrência para corrigir o curso. Quanto aos resgates financeiros, isso é um problema de governança, não do capitalismo em si. No mercado, ninguém está a salvo do fracasso. E é justamente essa imprevisibilidade que abre espaço para novas ideias. No capitalismo, ao menos existe a chance de competir, inovar e transformar o sistema. Mas no socialismo, com todo o poder concentrado no Estado, quem fiscaliza o fiscal?
Essa competição entre bilionários é uma farsa. Quando um gigante domina o mercado, ele compra ou sufoca qualquer concorrente promissor antes que tenha chance de crescer. E sobre Mas aí já existem leis, né? Leis que proíbem esse tipo de coisa. Então ele está falando talvez no passado. Agora já existem leis que controlam esse tipo de monopólio, né? Total. A gente já viu isso várias vezes. ninguém está a salvo do fracasso, é fácil dizer isso quando bancos e corporações são resgatados com dinheiro público, enquanto milhões perdem suas casas e empregos. Sobre quem fiscaliza o governo no socialismo, a mesma pergunta vale para o capitalismo. Quem fiscaliza corporações que moldam leis e influenciam governos nas sombras? Veja o caso das Americanas no Brasil, um rombo bilionário que deixou investidores e trabalhadores na mão, enquanto os responsáveis seguem impunes. Esse é o verdadeiro rosto do capitalismo. Grandes corporações jogam irresponsavelmente e, quando falham, são os pequenos que pagam o preço. Seguindo a ordem, nessa terceira parte é o lado socialista que escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema desigualdade de acesso a recursos e oportunidades. No capitalismo, a desigualdade é uma característica estrutural. Quem nasce pobre enfrenta barreiras quase intransponíveis, sem acesso à educação de qualidade, saúde decente ou moradia adequada. Enquanto isso, uma elite econômica herda fortunas, influência e poder, consolidando ainda mais o fosso social. A promessa de mobilidade social é uma ilusão para a maioria, e a competição desenfreada apenas reproduz as mesmas desigualdades, geração após geração. Um exemplo claro é o sistema educacional dos Estados Unidos, onde escolas públicas em bairros pobres são cronicamente subfinanciadas, enquanto filhos de ricos frequentam instituições de elite. No Brasil, o abismo social é evidente. A pobreza extrema coexiste com mansões de luxo e isenções fiscais para os mais ricos. Sob o socialismo, eliminamos essa disparidade ao garantir que todos tenham acesso igual aos recursos essenciais, como saúde, educação e moradia. Outra vez, retórica, né? Blá, blá, blá. Na realidade, não acontece isso, né? Não acontece isso. A promessa de igualdade no socialismo é sedutora, mas na prática, a redistribuição forçada gera mediocridade e dependência do Estado. Ao eliminar a competição, você remove o incentivo para a inovação e o esforço individual. Ele está falando aqui do Bolsa Família. Então você cria, né, esse assistencialismo do governo, com essa retórica, com esse bababá de que todos vão ter oportunidades e tudo. Não é bem assim, porque na verdade você está alimentando um sistema que fica vicioso. As pessoas só vão querer ficar deitando e rolando no Bolsa Família. Tanto é que você vê famílias aí de pobres e ignorantes mesmo, que querem ter um monte de filho, porque cada filho recebe mais do Bolsa Família, e eles ficam só nessa, só recebendo. Eles não saem dessa dependência do governo. Aí o governo vai lá e perde o voto deles, entendeu? É assim que funciona. O exemplo do sistema educacional americano é válido, mas ele não reflete o fracasso do capitalismo, e sim a má administração. Em países como Singapura e Coreia do Sul, a educação é de altíssima qualidade e acessível, graças a um mercado dinâmico que financia políticas públicas eficientes. A ideia de que a pobreza é intransponível no capitalismo é refutada por milhares de histórias de pessoas que saíram da miséria com criatividade e trabalho duro. O capitalismo não promete igualdade de resultados, mas igualdade de oportunidades. E onde o mercado falha, existem mecanismos de ajuste, como bolsas de estudo, microcrédito e empreendedorismo. Essa ideia de igualdade de oportunidades no capitalismo é uma falácia. Como pode uma criança nascida em uma favela, cercada por violência, falta de saneamento e sem acesso à educação de qualidade, competir com o filho de um empresário rico que desde cedo tem tudo à sua disposição? O capitalismo diz que todos têm as mesmas chances, mas quem nasce pobre já começa com uma desvantagem enorme. Que tipo de oportunidade real é essa? Você menciona histórias de sucesso no capitalismo, mas são exceções raras que mascaram a realidade da maioria. A competição só funciona para quem já está em vantagem. No socialismo,
Não se trata de redistribuir a escassez, mas de garantir que os recursos essenciais sejam acessíveis a todos, para que uma criança nascida em um bairro pobre tenha as mesmas oportunidades de sucesso que uma nascida em um bairro rico. Isso não é mediocridade, é justiça e dignidade para todos. O problema do socialismo é que ele promete uma igualdade que nunca se concretiza. O que acontece quando o Estado controla todos os recursos? Ele se torna o maior e único patrão, e aí não há mais liberdade nem alternativas. No capitalismo, sim, há desigualdade, mas isso é o resultado da liberdade individual. Oportunidades são desiguais porque pessoas são diferentes, com ambições, talentos e circunstâncias distintas. Agora você fala de garantir oportunidades iguais, mas me diga, quem decide o que é suficiente? Um governo central? Esses redistribuidores sempre acabam se tornando uma nova elite, controlando quem recebe o quê. A Venezuela é um exemplo recente. Em nome da justiça social, a economia foi destruída e a população ficou sem acesso ao básico. Você diz que oportunidades são desiguais porque as pessoas são diferentes, mas ignora que essa diferença é fabricada pelo próprio capitalismo. Uma criança criada em uma família rica, com acesso às melhores escolas, já começa com uma vantagem absurda. Ela cresce cercada por cultura, segurança e oportunidades que ampliam seus horizontes e abrem portas. Agora, compare isso com uma criança nascida em um bairro pobre, sem acesso a uma educação decente, cercada por violência e falta de recursos. Que tipo de escolha real essa criança pode fazer? Como você pode chamar isso de liberdade? O capitalismo cria essas diferenças e depois culpa os indivíduos pelas desigualdades. E sobre o medo do Estado controlador, quem você acha que controla a economia hoje? Corporações globais que monopolizam mercados, influenciam governos e determinam salários, sem prestar contas a ninguém. O problema do socialismo é que ele aponta o dedo para os defeitos do capitalismo, enquanto ignora que milhares arriscam a vida para fugir de regimes socialistas, como Cuba e Venezuela, em busca de oportunidades em países capitalistas. Se o socialismo é tão superior, por que ninguém foge na direção oposta? A verdade é que o capitalismo não fabrica desigualdades. Elas fazem parte da condição humana. Pessoas nascem com talentos, ambições e visões diferentes. E um sistema livre permite que cada um explore essas diferenças ao máximo. Sim, o capitalismo tem falhas, mas ele é o único sistema que se ajusta, evolui e aprende com seus erros. Enquanto o mercado se reinventa e tira milhões da pobreza, o socialismo fica preso em sua própria retórica, incapaz de admitir fracassos e mudar de direção. O que leva as pessoas a fugir são os regimes autoritários, e não o conceito de socialismo. Acontece que onde está o socialismo e o comunismo são todos, sem exceção. São regimes totalitários. Então aí fica muito bonitinho você dizer que o socialismo é assim, mas na realidade, né, eles são todos totalitários e levam os países ao caos. A gente fica cansado de ver isso. Pai. Venezuela são exemplos distorcidos, usados para desqualificar uma ideia que nunca foi implementada com verdadeira democracia. Uma ideia que nunca foi implementada com verdadeira democracia. Então essa ideia só ficou na ideia, porque na realidade não rola, né? Espertinho. Correm para países capitalistas é porque esses mesmos países exploraram e sugam riquezas de outras nações há séculos, mantendo-se no topo às custas do sofrimento alheio. Dizer que desigualdade é natural é uma desculpa preguiçosa para justificar a concentração de riqueza. No socialismo, não nos iludimos com meritocracia vazia. A verdadeira inovação nasce quando todos têm segurança e recursos para desenvolver seu potencial, sem medo de falhar e sem viver à mercê dos interesses de bilionários e corporações. Dizer que Cuba e Venezuela são distorções é conveniente, mas quantas vezes o socialismo precisa falhar até admitirmos que o problema é o sistema, não a implementação? As alegações de exploração histórica não justificam por que países como Singapura, que não colonizaram ninguém, prosperam com economia de mercado, enquanto regimes socialistas afundam em pobreza. No capitalismo, mesmo com erros, há espaço para correção e progresso. Foi o mercado livre que tirou bilhões da pobreza na China e na Índia. Se todos têm segurança no socialismo, por que suas economias estão sempre à beira do colapso? Até a China fez isso, né?
Deng Xiaoping disse, não importa se o rato é branco ou preto, o negócio é que o gato pegue o rato. Então ele se virou para o capitalismo. É claro, todo mundo sabe, fazendo negócio com o resto do mundo inteiro, vivendo na realidade um capitalismo, mas oprimindo um povo com socialismo, ou seja, não socialismo, mas o comunismo. Assim é fácil, hein? Quantas crises o capitalismo precisa provocar antes de admitirmos que ele é o problema? A Grande Depressão, a crise de 2008, a desigualdade crescente. O capitalismo não corrige, ele sobrevive ajustando a exploração. E sobre Singapura? Um paraíso fiscal com políticas repressivas, longe de ser o exemplo ideal de liberdade. A China e a Índia não prosperaram graças ao livre mercado, mas através de políticas de controle estatal e intervenção econômica. E se o socialismo falhou em alguns lugares, é porque foi sabotado tanto por fatores internos quanto externos, como bloqueios econômicos e intervenções. A questão não é se o socialismo teve falhas, mas se continuamos a aceitar um sistema que perpetua desigualdades e concentra riqueza nas mãos de poucos. O capitalismo teve crises sim, mas cada crise é uma oportunidade de ajuste e evolução. A Grande Depressão deu origem ao New Deal e a crise de 2008 forçou reformas financeiras. Já o socialismo, quando falha, culpa bloqueios externos ou sabotagens, mas nunca reconhece que o problema está na centralização e falta de liberdade. China e Índia cresceram justamente quando abriram suas economias ao mercado, abandonando o socialismo rígido que os mantinha na pobreza. E sobre Singapura, você chama de repressivo, mas o que importa é que seus cidadãos têm acesso a uma das mais altas qualidades de vida do mundo. O capitalismo não promete perfeição, mas garante uma coisa essencial: liberdade para evoluir e prosperar. Mais uma vez, a parte capitalista tem a chance de escolher o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema liberdade de expressão e controle da informação. A liberdade de expressão é um dos pilares do capitalismo, pois garante que cada indivíduo tenha o direito de se manifestar e questionar o sistema, seja o governo, seja qualquer instituição ou corporação. Em sistemas capitalistas, a diversidade de ideias e o confronto de opiniões são incentivados, criando um ambiente onde os cidadãos têm voz ativa e onde as críticas podem gerar mudanças positivas. No socialismo, porém, o controle da informação é frequentemente justificado como uma proteção ao bem comum. Mas, na prática, isso limita a diversidade de pensamento e reprime qualquer crítica ao governo. Exemplos como a União Soviética e Cuba mostram como essa censura limitou a inovação e reprimiu a liberdade individual. No capitalismo, ao contrário, as ideias circulam livremente, permitindo que a sociedade evolua e se adapte aos desafios. É por isso que no Brasil estão tentando calar a internet. É por isso que eles fecham as contas, né, no YouTube, das redes sociais de muitos políticos, somente por uma questão de opinião. E é esse o ponto que os Estados Unidos está batendo agora. Porque nos Estados Unidos você não pode fazer isso. Você tem que ter liberdade de expressão. Então, se um sistema, se um governo tenta calar a boca de um americano, entendeu? Até mesmo nos Estados Unidos, ele está viajando na maionese. Os Estados Unidos vai permitir isso, né? Você suspender o X, multando o X, né, do Elon Musk e um monte de outras restrições contra, né, essa questão de ficar regulando a mídia. Realmente é uma tentativa de controle do governo sobre os cidadãos. Você não pode falar mal do governo, pode falar mal de fulano, de ciclano, porque aí já distorce o negócio e diz que é, né, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Vai. Você fala de liberdade de expressão no capitalismo, mas ignora que essa liberdade muitas vezes é limitada pelo poder econômico. Grandes corporações controlam os principais meios de comunicação e podem manipular o fluxo de informação para defender seus próprios interesses. Opa, isso aí é a Globosta. A Globo faz isso. Agora, quem é que está pagando a Globo?
É o governo. O governo dá dinheiro do pagador de imposto para a mídia, e toda essa mídia enlatada que a gente vê aí no Brasil vem justamente do controle estatal sobre a mídia. É o contrário do que ele está falando aqui agora. Agora ele está falando, botando a culpa que é o capitalismo que faz isso. Na verdade, no Brasil, foram os comunistas safados, desgraçados, que fazem isso. Entendeu? É revoltante. Mas a retórica deles é sempre essa aí. Eles invertem, né? Inverte as coisas e fala que é o capitalismo. Ninguém está aqui dizendo que o capitalismo não tem defeito. Mas espera aí. Um momento. Essa narrativa, né, de inversão de valores é o que a gente vê acontecer toda hora no Brasil. Vamos lá. No capitalismo, a liberdade de expressão está frequentemente à venda, onde vozes com mais recursos ganham mais espaço, enquanto as críticas ao sistema ou aos interesses corporativos são marginalizadas. No socialismo, a ideia é garantir que a informação e a comunicação sejam controladas pelo povo e não por interesses privados. A censura autoritária que você cita não representa o verdadeiro ideal socialista, onde a informação deve ser pública e acessível, promovendo uma sociedade realmente democrática e participativa. A ideia de que a censura autoritária no socialismo não representa o ideal é uma desculpa conveniente. Quantas vezes vamos ignorar que, na prática, o socialismo centraliza o poder, calando qualquer oposição que desafie o Estado? Essa promessa de controle pelo povo nunca se concretiza. O que vemos são governos que controlam tudo e limitam a voz de quem ousa questionar. Cuba, China, Venezuela. Nesses lugares, expressar opinião contrária ao governo leva à prisão ou pior. Sim, há problemas no capitalismo, mas ao menos aqui temos a liberdade para criticar abertamente empresas, governos e até o próprio capitalismo. A internet, por exemplo, dá voz a milhões de pessoas, permitindo o surgimento de debates e movimentos independentes. Na União Soviética e em Cuba, qualquer expressão contrária era suprimida e as pessoas viviam com medo de represálias. Você quer falar de manipulação? Vamos falar de regimes que proíbem até acesso à internet ou limitam o que as pessoas podem ver. Você fala de liberdade de expressão no capitalismo, mas ignora que ela é um privilégio controlado por quem detém o poder econômico. Como pode haver liberdade real quando a informação é monopolizada por grandes corporações que decidem o que é mostrado e o que é silenciado? A internet está repleta de manipulações algorítmicas e censura silenciosa. As redes sociais, controladas por gigantes como Facebook e Google, não são palcos de liberdade. Elas priorizam o que traz mais lucro, distorcendo a verdade conforme interesses próprios. E enquanto você critica a censura estatal, esquece que as vozes que denunciam o capitalismo são marginalizadas, ridicularizadas ou até silenciadas. Falar de controle pelo povo é irônico, pois no capitalismo, quem controla a informação não é o povo, mas os bilionários que decidem o que você lê, vê e acredita. Você diz que a liberdade de expressão no capitalismo é controlada por corporações, mas olhe para esse debate que estamos tendo. Você tem total liberdade para criticar o capitalismo, expor suas ideias e fazer acusações sem medo de repressão. Essa é a essência da liberdade, a capacidade de dialogar, questionar e desafiar. Poderíamos ter essa mesma oportunidade em um sistema socialista, onde críticas ao governo são frequentemente silenciadas? A experiência mostra que, em regimes socialistas, a dissidência não é apenas desencorajada, mas severamente punida. Além disso, o que você chama de monopolização da informação é um reflexo do mercado. As empresas que não atendem às necessidades do público não conseguem se sustentar. No capitalismo, as vozes alternativas podem surgir a qualquer momento e desafiar a narrativa dominante. Você fala de liberdade de expressão como se fosse um direito garantido, mas isso é apenas uma ilusão. Ilusão na tua cabeça de socialista. Só se for. Enquanto a informação é dominada por algumas corporações. É fácil criticar o sistema quando se tem um microfone em mãos, mas a realidade é que a maioria das vozes que desafiam a narrativa capitalista é silenciada pelo poder econômico que dita as regras. Podemos ter um debate aqui, mas quantas pessoas têm a mesma oportunidade fora deste espaço? Na prática, a liberdade de expressão é restrita àqueles que têm recursos, aqueles que não têm medo de perder tudo se manifestando. E você menciona a pluralidade de ideias, mas isso é uma fachada.
As mesmas grandes empresas que controlam a informação podem facilmente sufocar vozes alternativas que não atendem a seus interesses. Pense nas pessoas que têm ideias inovadoras, mas são desencorajadas por um sistema que valoriza o lucro acima da verdade. Você diz que a liberdade de expressão é uma ilusão no capitalismo. Mas é exatamente aqui que as vozes alternativas encontram espaço para brilhar. A crítica ao sistema não é apenas permitida, é incentivada. Olhe para os movimentos sociais, como o Black Lives Matter ou o Me Too. Essas lutas emergiram e ganharam força, desafiando instituições e mudando o discurso nacional. Tudo isso em um sistema que permite vozes divergentes. Em contraste, em sistemas socialistas, como na Cuba atual, críticos do governo enfrentam repressão severa. Quantas pessoas foram presas ou silenciadas por expressar sua opinião? O que você propõe como inclusão no socialismo muitas vezes resulta em uma única narrativa, sufocando a verdadeira diversidade de pensamento. A história nos mostrou que quando o Estado assume o controle da informação, o que se perde é a verdade, e o que fica é a propaganda. Você menciona movimentos como o Black Lives Matter e o Me Too, mas é importante lembrar que esses movimentos surgiram em resposta a sistemas que ainda perpetuam desigualdades profundas e injustiças. A luta por justiça e igualdade é uma resposta à opressão, e não um sinal de que o sistema está funcionando bem. E embora essas vozes tenham encontrado espaço, muitas ainda são silenciadas ou ignoradas pela mídia controlada por grandes interesses. Além disso, o que acontece quando as vozes que se opõem aos interesses corporativos falham em ganhar atenção? As histórias de trabalhadores que denunciam abusos, por exemplo, são frequentemente silenciadas, enquanto as corporações utilizam seus recursos para moldar a narrativa. O socialismo, ao contrário, busca dar poder às vozes marginalizadas, promovendo um debate real e inclusivo. Você diz que movimentos como o Black Lives Matter são respostas à opressão, e eu concordo. Mas essa opressão é um reflexo de falhas que o sistema democrático permite corrigir. No capitalismo, as vozes se levantam porque há espaço para isso, e as injustiças podem ser confrontadas através da crítica e do ativismo. A questão não é silenciar, mas dar as ferramentas necessárias para que essas vozes se tornem poderosas. No socialismo, a tentativa de dar poder frequentemente resulta em um sistema que silencia vozes discordantes em nome de um ideal de uniformidade. Portanto, o que realmente promove a justiça e a verdade não é o controle, mas a liberdade de questionar. A luta por direitos é uma oportunidade de crescimento, não um sinal de fracasso. A liberdade de questionar no capitalismo é limitada a quem pode arcar com o custo de ser ouvido. Enquanto alguns têm a plataforma e os recursos para lutar por justiça, muitos permanecem invisíveis e marginalizados. O que você chama de ferramentas muitas vezes não alcançam aqueles que mais precisam, pois o sistema prioriza o lucro sobre a equidade. Você fala sobre espaço para vozes se levantarem, mas não pode ignorar que no capitalismo, esse espaço é muitas vezes limitado por interesses econômicos que priorizam o lucro sobre a verdade. Movimentos sociais precisam lutar contra uma avalanche de desinformação e manipulação, muitas vezes perpetrada por aquelas mesmas corporações que controlam a mídia. E essa suposta liberdade de questionar é frequentemente uma armadilha, onde críticas ao sistema são toleradas apenas até certo ponto. Quando esses movimentos ameaçam os interesses estabelecidos, vemos a repressão de outras formas, como a criminalização de protestos e a marginalização de vozes críticas. Chegamos à quinta. Bom, nós vimos então a segunda, terceira e quarta parte. Eu ia dividir 1, 2, 3, 4 e 5. Mas o assunto ficou tão interessante, pelo menos para mim, que eu decidi dar continuação por vídeo e a gente vai deixar a quinta e última parte para amanhã. Então, esses vídeos sobre o debate do capitalismo e socialismo, na verdade, está sendo dividida somente em 3 vídeos. O primeiro de ontem, o segundo de hoje e provavelmente o terceiro amanhã. Esses 3 dias eu não vou comentar nada de outras partes, outras coisas, não partes, mas coisas que estão acontecendo no mundo atualmente, inclusive na ONU, porque o que está lá todo mundo já está sabendo. Então, a não ser que seja uma coisa extremamente importante,
eu vou dar continuação a esse debate do capitalismo versus o socialismo. Então, o que vocês acham? Até agora, com todas as informações que estão aí para vocês analisarem, o que você acha? O que é melhor? É o capitalismo ou é o socialismo? Quem é que está ganhando? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá um like, entendeu? E compartilha esse vídeo para que as outras pessoas possam ter mais informações sobre essa questão dessas diferenças, para elas poderem realmente fazerem as suas escolhas baseadas em informações que adquiriram através da educação. Esse é o trabalho também desse canal. É educar, informar, que as pessoas possam tomar suas decisões baseadas em informações, né? Que elas possam realmente pôr na balança e tomar suas decisões, inclusive no voto. Então, é aquilo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e vejo vocês amanhã com o último capítulo dessa novela, nessa Babilônia desvarada, que é o nosso planeta Terra. Até amanhã.